Estamos de volta, tem um recado importante para você. Excepcionalmente neste fim de semana, o programa Urbanize vai ao ar no domingo às 10 horas da manhã. Então não perca o programa Urbanize às 10 da manhã de domingo. Agora a gente vai para o nosso bate-papo do dia falar sobre transtornos alimentares. Os transtornos alimentares influenciam em comportamentos negativos relacionados à alimentação. Quem explica melhor sobre esse assunto para a gente é a psiquiatra doutora Aline Scardovelli. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Prazer recebê-la mais uma vez. Prazer é meu de estar aqui. São diversos tipos de transtornos? Então, os transtornos alimentares, existem alguns mais conhecidos, como anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar periódica, que é o mais prevalente, e tem os menos conhecidos, como o transtorno de ruminação, a pica, que são menos falados, mas existem vários. O que é a compulsão alimentar, doutora? Então, compulsão alimentar é um sintoma, tá? Transtorno da compulsão alimentar é um transtorno. Eu posso explicar um pouquinho. Compulsão alimentar, então, ela é definida como a ingestão exagerada, ou seja, de uma grande quantidade de alimento em um curto período de tempo. A gente leva em média mais ou menos 2 horas, tá? Em que a pessoa, nesse momento, ela tem uma sensação de perda de controle perante a comida, um sentimento de culpa, né? Até se sente suja depois. Mas para as pessoas terem uma ideia melhor, né? Porque assim, tem muita dúvida entre o exagero e o que é compulsão alimentar, né? Você, fui naquela festa, comi uma bandeja de brigadeiro, eu tive uma compulsão. E a gente explica que não. Uma compulsão alimentar é uma quantidade exagerada. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa normal, em média, ela consome 2.000 calorias por dia. Na compulsão alimentar, essa pessoa chega a consumir mais de 14.000 calorias. Então, ela come tudo, às vezes o que tem na geladeira, às vezes ela vai buscar no lixo a comida, né? E tem que existir esse sentimento, nesse período que ela está comendo, né, de uma perda de controle, de uma impotência perante a comida, né? Então, na compulsão, a pessoa ela até chega a passar mal, né? Pode até ter vômitos não induzidos, né, por conta da grande quantidade alimentar. Então, compulsão alimentar, ela é definida dessa maneira e ela está presente em vários transtornos psiquiátricos. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão pode ter compulsão, tá? Mas o transtorno da compulsão alimentar periódica, ele é diagnosticado quando a pessoa tem pelo menos um episódio desse de compulsão por semana, tá? Há pelo menos 3 meses. Tem aí uma divergência de protocolos, o americano fala 3 meses, o brasileiro já fala 1 mês, tá? E aí, quando a pessoa, então, ela tem uma recorrência, né, pelo menos uma vez por semana, por 3 meses ou 1 mês, e tem um sofrimento relacionado a isso, aí a gente faz esse diagnóstico de transtorno da compulsão alimentar periódica. Os transtornos, esses distúrbios alimentares, eles têm alguma relação com outras doenças? Depressão, ansiedade? Sim, normalmente o paciente que possui um transtorno alimentar, dificilmente, só 16% deles vão ter somente o transtorno alimentar. Ou seja, todo o resto, né, então mais de 80% vai ter transtornos comórbidos. Os mais comuns são transtornos de humor, como a depressão, transtornos ansiosos, o toque, transtornos de personalidade também, né, principalmente o borderline. Então, a grande maioria dos pacientes que têm transtorno alimentar tem outros transtornos comórbidos. Então, é muito comum a pessoa, às vezes, iniciar com o problema do transtorno alimentar e logo depois deprimir também, né? Porque envolve a parte física, psíquica de uma maneira completa. Então, assim, é muito comum ter vários outros ou desencadear junto. Pessoas que são ansiosas, por exemplo, algumas comem demais, outras não comem. Isso faz parte isso é um transtorno alimentar ou isso faz parte do processo ali da ansiedade? É muito legal a gente falar sobre isso, porque uma das queixas principais nossas no consultório é assim, doutor, eu desconto a minha ansiedade na comida, né? E tem pessoas que é ao contrário, fica muito ansiosa, de repente perde o apetite. Então, é importante a gente definir que os transtornos ansiosos, eles podem sim cursar com aumento de apetite ou diminuição do apetite, né? Porque quando a gente está ansiosa, tem alteração hormonal, tem alteração neuroquímica, principalmente de serotonina, que é o neurotransmissor no cérebro, que também
também afeta fome e saciedade. Então, o próprio transtorno ansioso, ele pode levar ao aumento ou à diminuição do apetite. E aí depende de cada pessoa, tá? Mas o que acontece também é uma composição comportamental, né? Da pessoa buscar a comida como uma fonte de prazer, e aí a gente fala que é o comer emocional. Então, assim, muitas pessoas não sabem lidar com a ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa que incomoda a gente. A gente não sabe, é um desconforto, é uma angústia. A pessoa que não tem uma estruturação emocional e não sabe dar vazão para esse sentimento, muitas vezes ela não sabe nem nomear o que ela está sentindo, então ela vai em busca da comida como uma distração, né? Ou como uma punição, às vezes nos casos mais graves, ou como uma busca de prazer para fugir daquele sentimento, tá? Então é importante a gente diferenciar que a ansiedade, ela pode gerar aumento de apetite, sim, mas hoje o que a gente vê, principalmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, é essa busca pela comida, né, por outros motivos, que é o que a gente chama de comer emocional. Então você está buscando a comida porque você está entediado, às vezes porque você está triste, né, para te distrair. Ou às vezes, né, às vezes como até uma autoagressão, uma autopunição, né, sem o sinal fisiológico da fome. Então tá tudo junto e misturado. A ansiedade, o comer emocional, os transtornos de humor, né? Tá tudo relacionado. Essa autopunição, ela acontece de forma inconsciente? Muitas vezes sim, né? Porque até a pessoa ela ter consciência, ela conseguir se desprender do que está acontecendo, né? Porque vira um ciclo. Você come, você fica com mais raiva de você, aí você come mais, aí você fica mais deprimida, né? Então, assim, até para o paciente que está presenciando isso, conseguir enxergar, né, o que realmente está acontecendo, demora um tempo. Então ele acaba se autopunindo sem saber. Também porque é um problema, às vezes, que ele está acostumado a lidar, né? Eu falo que às vezes a gente lidar com os problemas do nosso dia a dia, a gente não está acostumado, mas lidar com a culpa relacionada à comida, ele está acostumado. Então ele fala assim, deixa eu buscar esse problema que eu sei, né, o que eu sinto, eu sei lidar, eu sei nomear, porque esse daqui tá muito difícil. Então sim, às vezes essa autopunição ela não é tão consciente dessa maneira, e por isso que o problema é tão grave, né? Porque a pessoa ela não consegue sair sozinha desse ciclo que ela se coloca. A gente fala mais então daqui a pouquinho, depois do intervalo. Doutora, tem dúvida? Corre aí, manda pra gente 997-01500. Pessoal da live, mande também as perguntas, @TV Band Paulista. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta falando hoje sobre transtorno alimentar. Doutor, eu tenho perguntas. A Silvana de Presidente Prudente, ela diz: sou muito ansiosa, desconto isso na comida. Preciso tomar cuidado com possível quadro de compulsão alimentar, tenho 48 anos. Sim, então, é o que a gente fala, né? Uma das principais queixas eu desconto minha ansiedade na comida, tá? Então, assim, sim, na verdade, tem que tomar cuidado, né? Se isso é recorrente de uma maneira que gera um sofrimento, um prejuízo psicossocial na vida da pessoa, né? Por exemplo, ela passa a não querer mais sair de casa, não comer na frente dos outros, ou oscila muito de peso, ou até isso tá causando outros problemas de saúde, ela tem que investigar, sim, deve procurar ajuda, psiquiátrica, psicológica, tá? Então, assim, os transtornos ansiosos, eles estão muito relacionados a isso que eu falei, que é esse comer emocional, essa busca pela comida sem a fome fisiológica, por outros motivos, pra gente lidar com essas sensações e com essas emoções que estão acontecendo. Mas aí, a partir do momento em que esses episódios de compulsão são recorrentes e geram todo esse prejuízo, pode ser que ela tenha um diagnóstico alimentar junto e deve sim procurar ajuda para isso. A Lívia de Presidente Venceslau: meu filho tem 7 anos e depois da pandemia, durante a pandemia, ele tem engordado muito. O que eu posso fazer? Aí é complicado, um pouquinho mais complicado, porque criança, adolescente, e a gente deve pontuar também que é um momento único que a gente está vivendo, de muito medo, muita insegurança, as crianças estão dentro de casa, né? Então, eu falo que todo mundo está sendo prejudicado, né? Todo mundo acabou descontando um pouco na comida, toda essa ansiedade, essa frustração, mas assim, como mãe,
talvez, a minha dica seria para ela trazer para dentro de casa alimentos mais saudáveis, né? Conversar, ter um diálogo aberto, entender o que está acontecendo emocionalmente, porque eu falo que esse nosso comportamento com a comida, e principalmente de criança, é só a ponta do iceberg. Tudo lá embaixo, né? O que existe embaixo é um desconforto emocional, né? É um desequilíbrio ali, talvez a criança não ter estruturas para lidar com as emoções, com o que está acontecendo, e vai buscar a comida como um acalento, como um prazer imediato. Então a minha dica é: converse, entenda o que está acontecendo. Às vezes a criança está mais ansiosa, está até mais deprimida, não está entendendo o momento e está buscando a comida para isso. Converse bastante, busque ajuda se necessário, coloque dentro de casa alimentos saudáveis que ele possa comer. Seriam essas as orientações. A gente falou sobre o distúrbio, tem tratamento. Como que é esse tratamento? Tem tratamento. O tratamento de todo o transtorno alimentar, principalmente o da compulsão alimentar periódica, é um tratamento multidisciplinar, né? Então, envolve profissionais como um nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Essa seria a equipe básica. Tá? Mas de uma maneira geral, o tratamento ele é feito com terapia. A mais utilizada é cognitivo-comportamental, porque a gente tem que mexer nas crenças, que são ideias que a pessoa ela tem como verdade, para mudar o comportamento em relação à comida, né? Melhorar a autoestima, entender, colocar a pessoa em contato com os próprios sentimentos. Então tem toda essa parte comportamental que a gente faz, e também tem a parte medicamentosa do tratamento, né? Tem alguns transtornos alimentares que existem medicamentos comprovados para o uso, outros não. Falando um pouquinho da compulsão alimentar, existem 2 classes de medicamentos que são comprovadas para a gente no uso, e a gente pode estar ajudando esses pacientes com medicação também quando necessário. Obrigada, doutor. Imagina. Prazer receber. Bora? Respeite seus limites, imponha limites. Muitas vezes somos nosso maior crítico, mas está tudo bem se não tiver tudo bem todos os dias. Seja gentil com você mesmo. Boa quinta-feira, se cuide, um beijo no coração e até amanhã. Tchau.